Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao primeiro vídeo do nosso ciclo Pensar com Design. Aqui a ideia é abrir a porta para uma nova forma de enxergar e resolver problemas, né? O convite é justamente de entender como o design pode ser um aliado para qualquer pessoa que empreende, que lidera ou que busca melhorar um serviço, um negócio. Hoje nós vamos falar sobre a origem do design, conhecer métodos, ferramentas, refletir também um pouco sobre como aplicar tudo isso de forma prática no seu dia a dia. E o que seria exatamente pensar com design, né? É uma forma de adotar, né, a abordagem criativa do design, abordagem estratégica para resolver problemas, criar soluções e também colocar ideias em prática. Muitas vezes a gente tem ideias para os nossos negócios e a gente não sabe por onde começar a aplicar. Então, um desenvolvimento desordenado acaba não ajudando uma ideia que tinha um potencial grande. Ao longo desse ciclo, nós vamos explorar três métodos essenciais: o Design Thinking, muito conhecido, o HCD, que é o Human Centered Design, e o Design de Serviços, mostrando como cada um pode ajudar a transformar ideias em soluções práticas e eficazes. Mas primeiro vamos pensar sobre design. E aí, quando você escuta a palavra design, o que vem à mente? Uma aparência moderna em objetos, ambientes, né? Algo decorativo, um projeto para criar soluções úteis, funcionais, um modelo, um padrão estético determinado de um produto, né? Difundido ali por uma marca, por uma empresa, ou todos esses pontos. Já escolheram uma alternativa? Então vamos ver agora o que seria. Então, seria projeto para criar soluções úteis e funcionais. Mesmo que tenha ali uma ideia ligada à aparência, estética, à arte, o principal seria esse, né? O design vai além da aparência, um processo de criação que envolve pesquisa, planejamento e execução para desenvolver projetos que ofereçam soluções práticas e relevantes. O design considera como algo será usado, como facilita a vida do usuário e como gera um impacto positivo, unindo aspectos visuais, funcionais e estratégicos. Em essência, o design é projetar experiência, produto, serviço de forma intencional, equilibrando eficiência e qualidade da interação. E a gente fala também do design como área de conhecimento. Então, muitas vezes a gente escuta essa palavra sendo utilizada em outros lugares, em outros meios, né, ali se mencionando a um modelo, a um tipo, a forma de algo, de um produto, ou como fazer algo, mas a gente tem um campo de conhecimento que a gente utiliza esse termo, né, que é o design, que está muito ligado com o desenho industrial, o design gráfico e por aí vai. Então, etimologicamente, vem de designare, do latim, né, projetar, planejar, e o design seria uma resposta às necessidades humanas. A gente planeja e projeta para suprir necessidades humanas. E tem então ali a integração de ferramentas tecnológicas e habilidades humanas. Esse planejamento é feito ali através de uma pessoa que percebe necessidades, que estuda, pesquisa fatores importantes e aí integra com ferramentas tecnológicas para desenvolver um produto, fabricar esse produto ou uma arte, uma comunicação, né? Uma comunicação visual. E aí agora a gente vai ver um pouquinho sobre a origem e evolução do design, né? Então, a própria palavra, né, que traz essa pista de designar, né, voltando ali para planejar, projetar, teve esse início ligado à ideia de organizar e dar forma a algo que ainda não foi criado. Então, lá na pré-história, nós temos ali ferramentas e objetos sendo criados a partir de necessidades humanas, então lanças, utensílios, cerâmicas, tudo isso, de alguma forma, é um design na sua forma mais primitiva, né? Para resolver o problema, um problema de uma necessidade através de uma forma e de uma função. Avançando ali para a Revolução Industrial, nos séculos 18 e 19, o design começa a ser reconhecido como uma disciplina, né? Como uma profissão. Então, a produção em escala exigiu novos olhares para a eficiência e padronização da estética. Então, antes a gente tinha ali o trabalho artesanal, e aí, à medida que a gente teve a Revolução Industrial, esses artesãos eles foram convocados ali para assumir outras funções, não mais a de fazer
manualmente, mas de criar ali o projeto de como aquela peça é feita, né? Quais são as etapas de produção daquela peça para poder ser feito em escala. Então a gente já começa a dividir as etapas de produção para ganhar em eficiência. E aí o design deixa de ser apenas artesanal e passa a dialogar com a indústria. No século XX, nós já temos ali o design gráfico surgindo, o design de produto, a moda, as escolas fundamentais, como a Bauhaus, na Alemanha, a escola de Ulm, que ajudam a consolidar o design como prática, voltada ali tanto à forma quanto à função, sempre dialogando com as necessidades da sociedade e a tecnologia. E ali no final do século XX até hoje, o design vai além dos objetos físicos, passa a lidar com serviços, sistemas e experiências. Hoje a gente fala muito disso, de design de experiências, experiência do usuário. Isso tudo conversa ali com os fundamentos do design também. E aí entram métodos como o design thinking, human-centered design, service design, que é o design de serviços, que veremos mais adiante. E aí, para ilustrar esse processo de desenvolvimento, né, da disciplina design ao longo do tempo, nós vamos pensar na produção de uma cadeira. Primeiro, ela era feita artesanalmente, em madeira, com foco apenas em sustentar o corpo da pessoa, e ganhando ali trabalhos mais rebuscados manuais, né, como entalhe, dentre outras técnicas. E aí depois a gente teve ali, com a Revolução Industrial, algo mais padronizado, mais simplificado para ser produzido em escala. E aí depois, mais tarde, o fator principal, né, o foco passou a ser ergonomia. Então já foram estudadas ali modelos que pudessem servir o ser humano para que ele pudesse ficar sentado ali por muitas horas, né, no ambiente de trabalho, e que se adequasse ali à questão da altura, regulagem de altura, regulagem ergométrica para as pessoas. Mais tarde, passou a refletir conceitos, então, conceitos estéticos, modernos, a questão também da sustentabilidade do material e a experiência do usuário. Então, aqui a gente tem uma cadeira, né, pendular ali, de balanço, também uma cadeira que serve ali para massagens, né, dentre outras. Então, a gente pode ver como um mesmo objeto, ele pode ser reinventado de acordo com as necessidades de cada época, né? Esse é o design, uma prática em movimento. Então, quando a gente considera esse olhar, a gente está considerando também olhar para um mesmo objeto, para um mesmo produto, para um mesmo tipo de serviço, de uma forma diferente, adequando ele ali a um público, a um local, a uma forma de ser utilizado diferente, para públicos diversos também, né? E é isso, o design ele acompanha a história, acompanha as mudanças, né, da sociedade e abre caminho para a inovação. Mas o que o faz o design ser especial, né? É que ele não é apenas um conjunto de técnicas ou algo ligado ao fazer bonito. O design é também uma forma de pensar, uma forma de estruturar o raciocínio. E esse é o ponto principal dessa nossa apresentação. É uma forma estruturada de raciocínio para resolver problemas. Então, quando a gente fala em pensar com design, não estamos falando apenas em inspiração repentina ou uma ideia que caiu do céu. Você pode até ter uma inspiração e uma ideia pode até cair do céu, mas a gente está falando de um processo organizado. Então, você pega essa sua ideia e estrutura como você pode executá-la. E você pode até ampliar essa ideia, né? Traçar ali outras possibilidades de execução dessa ideia, para além do que você tinha imaginado. Então, a gente está falando de observar, entender profundamente as necessidades, criar hipóteses, testar, ajustar. Aqui, como exemplo, eu trouxe uma referência do designer Bruno Munari, né, que escreveu o livro Das Coisas Nascem Coisas. Então, quando ele diz ali, né, quando um problema não pode ser resolvido, não é um problema. E quando pode ser, também não é. Então, primeiro a gente precisa distinguir se aquilo que você tem ali, que vai dar origem a um serviço, a um produto, vai suprir uma necessidade real, né? Aquilo é um problema? Aquilo vem de qual problema? Aquilo é um problema mesmo? Tem solução ou não? Então, a partir do problema, a gente desenvolve ideias e depois soluções para essas ideias. Então, não, mas eu tive uma ideia aqui já de cara e não necessariamente me veio primeiro a questão do problema. Ok, você pega essa ideia e você faz um trabalho reverso.
isso aqui supre qual necessidade? Já tem algo sendo feito semelhante a isso e resolve quais problemas, né? Então você vai fazer um trabalho reverso, vai pesquisar aquilo ali, para que serve, como funciona. Aquilo ali vai suprir algo real, já tem algo que supre aquela necessidade que você pensou? Qual é o fator diferencial, né? Então aí você vai explorar de uma forma reversa. Porque ali no problema nós temos os elementos para a solução. Então o problema vai trazer o seu desenvolver dessa ideia, dessa solução, né? Então, conhecendo esses elementos para a solução, você vai conseguir desenvolver esse projeto. E aí, como eu havia falado, né, sobre o Bruno Munari, ele traz que design, antes de tudo, é um processo racional. E aí a gente precisa organizar esse processo, já que é um processo racional. E aí, nesse livro do Bruno Munari, ele traz como exemplo de processo fazer um arroz verde, né? Fazer uma receita. Então, ele traz, né, ele resume etapas de processo para a realização dessa receita. Nós temos aqui, ó, o problema: fazer um arroz verde. Não sabemos como fazer, então a gente vai definir esse problema. O arroz verde com espinafre para 4 pessoas. Então, aqui a gente já está definindo ali um briefing, né? O que a gente realmente precisa entregar. Então, é um arroz verde com espinafre para 4 pessoas. Se fossem para 2 pessoas, se fosse com outro elemento, então, de repente, a gente teria que fazer de outra forma. Então, essa é a definição desse problema. E aí, agora a gente vai decompor. Então, a gente vai decompor esse problema em os elementos que o compõem essa receita: arroz, espinafre, presunto, cebola, azeite, sal, pimenta e caldo. Então, ali você vai determinar. Ah, vou colocar isso, não vou colocar aquilo, tem essa receita aqui original, vou fazer diferente. Então, ali você já determina os componentes desse problema. E aí, depois, a coleta de dados. Alguém já fez essa receita? Como fez? Qual foi o resultado? O que as pessoas acharam? Acharam que ficou muito apimentado? Geralmente as pessoas preferem com mais pimenta, sem pimenta, sem cebola. Qual tipo de azeite que é utilizado? Qual tipo de arroz é utilizado, né? E aí depois a análise de dados. Como foi feito em si? Temperatura, além dos ingredientes, o tempo de cozimento, algum outro ingrediente, alguma outra ferramenta de cozinha foi utilizada, como eu posso copiar, como eu posso fazer semelhante, né? A gente vem a partir dessa análise. E aí depois a criatividade, como juntar tudo isso da maneira mais correta? Como eu vou fazer o meu arroz verde? O que eu pretendo fazer de diferente? O que eu quero, de repente, testar nessa receita? Para ela ficar mais a minha cara, para ficar de uma forma que eu goste mais, ou que vai agradar mais as 4 pessoas que vão comer, né? E até ali na parte de coleta de dados e análise de dados, a gente pode pensar, essas 4 pessoas que vão comer, elas gostam de cebola, elas gostam de pimenta, então isso também é um fator todo que você vai analisar e vai considerar, né? Até chegar aqui na criatividade. Materiais e tecnologia. Qual arroz, né? Como eu já havia falado ali, qual arroz que vai utilizar? Qual a panela? Qual o fogo, né? Isso tudo vai ser considerado. E a experimentação, você vai fazer um teste e vai provar. Tá ficando bom? E a partir disso você vai pensar, esse modelo aqui, essa receita, ela ficou boa? Ela tá ok? Se não, você vai testar novamente outra forma de fazer. Se sim, se tá ok, você vai para o próximo passo, né? Que é a verificação. Essa quantidade aqui vai servir 4 pessoas ou não? Eu tenho que fazer uma quantidade maior ou uma quantidade menor? Vai sobrar muito? Não tem necessidade de fazer essa quantidade toda, né? Você vai verificar as porções, vai verificar como vai ser servido de repente, né? E aí, o desenho da construção. Você vai escrever essa receita, vai anotar, vai fazer ali todo o modelo em si, né? Dessa receita, de como foi feito, o projeto, né, desse arroz verde. Você vai colocar no papel para você ter aquilo definido, né, com todas as informações úteis para a confecção. Fogo que foi utilizado, utensílios, tudo. E aí no final você chega à solução, que é o arroz verde servido em prato aquecido, né, para 4 pessoas. Então, é uma forma de você pensar, isso aqui é um exemplo, é uma forma de você pensar que pode te auxiliar. Porque muitas vezes a gente vai colocar uma ideia em prática e a gente pula etapas. E aí, depois que a gente chega meio que numa solução, você acaba vendo que aquilo não está funcionando da maneira ideal.
Muitas vezes, depois que você colocou em prática, que você apresentou para o público, você identifica problemas. Não que isso não vá acontecer. Pode acontecer e aí você realmente vai voltar e refazer e melhorar. Esse é o intuito, né, da gente estar sempre melhorando. Mas o que você puder, né, antecipar e para você poder apresentar o seu produto, o seu serviço, já de uma forma mais bem organizada, é melhor, né? Então, essas etapas ajudam muito nisso. Inclusive, quando você tem uma ideia, você não tem muita ideia de como executar. Então, meio que isso guia para que você possa desenvolver essa ideia, né? Então, aqui a gente tem também a ideia aplicada para um café, né? Para uma cafeteria. Então, vamos identificar um problema ali como filas longas no balcão, e a definição do problema seria: os clientes demoram muito para fazer pedido e recebem seus cafés lentamente. E aí, como a gente vai decompor esse problema? Né? Por que isso acontece? Ah, isso acontece porque o cardápio está confuso, demora muito o atendimento no balcão, tem poucos funcionários atuando ali no balcão, os pedidos eles são repetidos ou então incompletos e aí tem que voltar e rever. Então, a partir disso, a gente vai coletar dados. Será que outros cafés enfrentam isso? Como outras empresas, outros restaurantes lidam com isso? Porque se é um problema comum para um determinado tipo de negócio, várias pessoas estão enfrentando e várias pessoas estão pensando em formas diferentes de resolver aquilo, né? Então vale pesquisar, visitar outros ambientes, outros locais, fazer pesquisas online também, procurar artigos, procurar investigar isso, né? E a observação é sempre o ponto alto. Você pode observar isso visitando locais, pensando e tentando entender isso, conversando também com outros empreendedores. E a análise de dados. Eu posso adaptar os métodos que esses outros locais estão utilizando para a minha realidade? Quais processos internos causam esses atrasos? Né? No caso dos outros e no meu caso, são os mesmos? Né? O que eu preciso repensar e melhorar em termos de processos, né? Para que na hora ali da verdade, na hora do atendimento, isso não ocorra. Né? O que eu posso adiantar, prevenir, né? Planejar com antecedência. E aí vem a etapa da criatividade. Como juntar tudo isso que eu pensei, que eu identifiquei, de uma forma mais eficaz? Será que eu tenho que reorganizar o balcão? O balcão está num local que não está funcionando? Ou dividir o balcão para que mais funcionários possam atender? Ou procurar desenhar para que primeiro o cliente seja abordado ali com o menu e aí ele possa verificar primeiro, ter uma explicação básica sobre os produtos ali antes dele ser encaminhado para o balcão e fazer a sua escolha, fazer o seu pedido? Ou será que eu tenho que usar a tecnologia, colocar um totem de atendimento automático, utilizar QR Code nas mesas, né? Ou será que isso tudo se resolveria apenas treinando os meus funcionários, né? Isso é muito importante também. Às vezes os funcionários não estão alinhados entre si e alinhados em termos do serviço, e aí cada um executa o atendimento de uma forma e isso se apresenta de uma forma confusa para o cliente. E materiais e tecnologia? Quais recursos eu posso utilizar, né? Como eu havia falado, de um totem de atendimento, né? Ali como a gente vê em redes como o McDonald's, né? Um sistema de QR Code, ou simplesmente utilizar mais as redes sociais e outros ambientes digitais para que o cliente entenda como funciona o serviço, conheça os produtos, para quando ele chegar lá, ele já saber o que ele vai pedir, já conhecer, não ter dúvidas sobre o que ele quer. E aí, a experimentação, testar pequenas mudanças para verificar se aquilo traz resultados melhores. E aí a gente verifica o modelo. O modelo vai ser o quê? Um sistema novo que os clientes possam fazer pedidos via QR Code, né? Reduzindo o tempo de espera. E esse foi escolhido, esse é o modelo que deu certo. Então vamos detalhar esse modelo. E aí a gente vai verificar. Isso funciona para todo o público da cafeteria? Serve para todos os clientes? Realmente reduziu o tempo de espera? Os clientes estão mais satisfeitos? Muitas vezes a gente tem que pensar também, essa nova técnica, esse novo modelo, ele pode gerar também novos problemas, né? E como a gente soluciona isso? É só algo ali de um período de adaptação do cliente ou não, né? A longo prazo a gente tem que ir observando isso e trazendo novas soluções também. E o desenho da construção disso, como a gente vai capacitar a nossa equipe para lidar com esse novo modelo, esse novo sistema, como a gente vai instruir
os clientes de como isso vai funcionar, como organizar o balcão, o fluxo de pedidos, para se adequar a essa nova estrutura também. E aí, por fim, a gente tem a solução, né? Que é a implementação da solução, que é o café, colocando em prática o sistema híbrido de QR Code e balcão reorganizado. Então, a gente tem ali filas reduzidas e pedidos mais rápidos. Então, isso tudo a gente pode ver, né, que esse sistema ajuda você a construir, a não deixar nada ficar de fora, né? Não deixar passar nenhum eventual problema que pode ter. Então, você tem etapas que vão te ajudar a construir de uma forma mais sólida. Como eu disse, não necessariamente você vai sanar e não vai ter que voltar e resolver novos problemas e adaptar e rever e reconstruir. Isso é algo contínuo que a gente sempre precisa estar fazendo ali até chegar num modelo ideal, né? Mas isso faz com que você traga ali a solução de uma forma mais consistente, né? Eliminando ideias que não vão funcionar. Então, a ideia é chegar e trazer a solução na etapa de colocar em prática da forma mais suscetível a dar certo, né? E aí, agora, a gente pode pensar em como o design ele se desdobra em design como forma e como processo. Como a gente estava vendo ali, a gente estava pensando no design como processo, né? Como uma metodologia de resolução de problemas. E a gente tem que pensar que não é exatamente uma divisão. São duas formas de pensar com design que vão se auxiliar, né? Uma compensa a outra, uma trabalha junto com a outra. Então, primeiro a gente tem o design como forma, né? Que ali a gente vai considerar a questão da estilização, apresentação visual. Então, o foco é ligado como algo aparece, né? Como vai ser apresentado na estética, cores, proporção, tipografia, embalagem, no caso dos produtos, ali vitrine, no caso de uma loja, o impacto visual. Voltando ao exemplo da cadeira, a cadeira com linhas curvas, com um logotipo colorido, uma embalagem atrativa para um produto. E o design como processo, que aí a gente já pensa na questão da metodologia de resolução de problemas. Então, aqui o foco é como chegar à solução ideal, considerando a funcionalidade, as necessidades dos usuários, contexto, testes, prototipagem. Mais uma vez, chegando ali naquele ponto de necessidade do usuário, a gente tem que lembrar que nosso público ele precisa estar bem definido para a gente poder chegar nesse ponto. E o nosso público vai ser composto por pessoas diferentes, usuários diferentes. Por mais que a gente tenha um nicho ali, trabalhe com um perfil, na verdade, a gente vai trabalhar com vários perfis, né? A gente vai ter 3, 4 perfis principais ali, de repente, para a gente determinar qual é o público do nosso serviço, do nosso negócio. E aí, assim, a gente vai focar para poder trabalhar em cima disso. Apesar de que o serviço ele vai atingir vários públicos, né? Mas a gente vai focar em alguns. E aí a gente precisa chegar numa solução que, né, resolva o problema desse público principal. Então, não necessariamente em um tipo de usuário, tem que considerar a acessibilidade, a gente tem que considerar vários fatores. Então, para isso, a gente vai considerar, como falei ali, contexto, testes, realizar testes, fazer prototipagens, né? Trazer, de repente, até algumas pessoas para poder testar, pessoas de diferentes perfis, para trazer novas ideias e novas considerações para aquele projeto. Como exemplo ali na criação da cadeira, a gente vai considerar ergonomia, como as pessoas vão usar, os materiais adequados, se vai ser utilizado em ambiente interno, ambiente externo, se é de repente para jardim, área de piscina, ou se é realmente para uma sala. E a partir disso, né, é feito um protótipo e testes com usuários. E aí, a partir disso, a gente pode considerar vários métodos e abordagens. Ali a gente já falou de uma abordagem do método do Bruno Munari, mas nós temos outros caminhos também possíveis, diversos, que podem auxiliar. E aí você pode também utilizar um pouco de um pouco de outro, né? Para chegar no resultado que você necessita. Então, todos esses métodos e abordagens, eles vão trazer ferramentas que você pode escolher o que você vai utilizar de acordo com o que você pretende, né? Ver o que mais vai te auxiliar nesse processo. Então, nós temos ali como métodos e abordagens possíveis o Design Thinking, que é um processo criativo para inovação, o HCD, tem um foco profundo nas pessoas e na inovação social, e o Service Design, ou Design de Serviços, que auxilia a mapear e desenhar experiências de serviço. E todos eles têm em comum a consideração das pessoas no centro do desenvolvimento, serviço ou produto, criatividade aplicada
estruturação em etapas e ferramentas visuais e colaborativas. E por que isso importa para negócios? Por que aplicar isso, né? Porque assim a gente consegue entender melhor o cliente e o mercado, transformar ideias em propostas de valor e melhorar processos e experiências. Então, a gente pode considerar ali que designers lidam com problemas complexos e empreendedores também. E designers buscam soluções centradas nas pessoas e os negócios precisam disso para sobreviver. No caso, a gente está ali atendendo pessoas, vendendo para pessoas, então, isso tudo auxilia bastante. Ter esse pensamento de design vai auxiliar. Por mais que você tenha um setor ou uma pessoa específica para cuidar do design, da questão visual do seu negócio, né? Você, como um empreendedor, você precisa também expandir o seu pensamento em relação a isso para que você possa gerenciar melhor, liderar melhor e possa desenvolver novas ideias e entender o mercado, para onde o mercado está indo e trazer inovação para o seu negócio. E aí a gente pode pensar em como negócios podem aplicar o design para melhorar a experiência, né? Então, uma cafeteria, a experiência que vai além do cafezinho, como a gente trouxe ali o exemplo, vai considerar a fila, vai considerar vários fatores. Você pode considerar também como fazer, né, o processo de como fazer uma nova receita de café, uma nova proposta de cardápio. Tudo isso pode ser desenvolvido utilizando essa metodologia, processos de design. E um delivery, rapidez, comunicação, confiança, isso tudo você pode desenvolver através de metodologias, né? Como você vai entregar confiança, como você vai desenvolver essa confiança entre cliente e empresa, né? Através da experiência. Consultoria, você pode traçar uma jornada completa do cliente, né? Como o cliente vai ser atendido a partir dessa consultoria, e aí assim você vai estudar o seu tipo de cliente, o seu público, e desenvolver isso através de um processo de design também. Aqui, food trucks, né? Nasceram da combinação da necessidade de uma comida rápida e barata e uma experiência. Então, é a comida de rua, num local que consegue atender e trazer mais variedades, porque você tem uma mini cozinha e uma experiência ali, enquanto a pessoa está na rua, está fazendo compras ou está no horário de almoço do trabalho, quer aproveitar também e fazer alguma outra coisa na rua, a pessoa tem essa opção também. Isso foi uma inovação que foi desenvolvida, pensada ali com design. E os aplicativos de mobilidade também surgiram de um problema da necessidade de se locomover com mais praticidade. Então você tem ali um problema e a solução que foi pensada de uma forma processual. Então foi desenvolvido um aplicativo, foi algo bem complexo que foi considerado, porque aí foi pensado não só o aplicativo, mas toda a sistemática desse serviço, porque envolve o aplicativo, envolve conhecer usuários, envolve os fornecedores desse serviço, que são os motoristas que se associam ao aplicativo de mobilidade. Então, vai muito além do aplicativo, né? E aí a gente chega nessa conclusão, né? Não é preciso ser designer para aplicar métodos de design ou ter o pensamento de design, né? Qualquer pessoa pode aprender, aplicar. São ferramentas em uma caixa que você pode escolher e aplicar de acordo com o seu desafio, com a sua ideia, com o que você estiver enfrentando. Então, o que seria pensar com design, né? O design é uma atividade projetual, auxilia a forma de pensar, agir, decidir, transforma problemas em oportunidades e ideias, em propostas de valor também, é centrado no ser humano, melhora processos e experiências e integra ferramentas tecnológicas e habilidades humanas. Se existe hoje um desafio no seu negócio ou no seu trabalho, será que a solução não pode estar em olhar para eles com os olhos de um designer? Será que você não consegue aplicar, por exemplo, as etapas ali do Bruno Munari para resolver esse problema? Mesmo que não passe por todas as etapas, elas não vão te auxiliar a pensar na solução? Então, nos próximos vídeos, nós vamos mergulhar em metodologias mais específicas. Nós vamos ver um pouquinho sobre o Design Thinking, o Human Centered Design, HCD, e o Service Design, ou Design de Serviços. Então, ficamos por aqui. Agradeço por chegar até aqui o final comigo e te espero na nossa próxima apresentação, no nosso próximo vídeo sobre Design Thinking. Tchau, tchau!